Olá, gostaria de refletir com os amados neste momento um texto bíblico muito discutido entre os teólogos. É Cristo a pedra fundamental. De fato, e o que é pedra fundamental? Ou pedra angular? É a primeira pedra utilizada nas antigas construções, assentada na esquina em um prédio em construção. A partir da pedra angular eram definidas as colocações das outras pedras, alinhando toda a construção. A pedra angular é essencial, que dá existência àquilo que se chama fundamento da construção em nossos dias. Atualmente, a pedra angular é semelhante ao alicerce dos prédios, dando a base correta para uma construção bem-sucedida. E exatamente isto que entra em discussão Cristo e Pedro. No diálogo de Cristo e Pedro é anunciado a pedra principal de sua igreja, ou seja, é anunciado a pedra que alinhará todas as outras pedras. É anunciado o fundamento da construção. Que pedra é essa que Jesus Cristo promete edificar a sua igreja? O texto bíblico é em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, verso 18. Que diz o seguinte: E te digo ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O contexto é Jesus reunido com os seus discípulos na região de Cesareia de Filipe. E ele pergunta aos seus discípulos: O que dizem os homens a respeito de mim? O que dizem os homens a respeito de Jesus? Uns dizem ser João Batista, outros dizem ser Elias, outros Jeremias, ou até mesmo algum dos profetas. Mas a pergunta fundamental é a pergunta que Jesus fez para os seus discípulos: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro respondeu dentre os discípulos, dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o enviado, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, pois não foi carne e sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é a pedra? Seria Pedro? Primeiro, é que Pedro é a pedra. Segundo alguns teólogos, são duas visões. Pedro é a pedra, e a ideia é que onde está Pedro, aí está a igreja. Mas o segundo pensamento, que é o meu pensamento, que eu vejo na palavra de Deus, é que o próprio Jesus Cristo é a pedra fundamental. É a pedra angular. É a pedra principal ao qual a igreja está edificada. Se notarmos bem o texto bíblico, o próprio Cristo declara: é a pedra fundamental que a igreja está edificada. E não pode ser Pedro, porque Pedro é um homem igual a nós. Interessante
uma observação. Esse mesmo Pedro que fez anteriormente a tal afirmação que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, logo depois, neste mesmo texto, no versículo 21, onde Jesus diz que é necessário ser crucificado, falando dele mesmo, que sofresse muitas coisas e que fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia, Pedro o adverte, Pedro o repreende. Pedro repreende Jesus. Jesus, porém, disse a Pedro: vai para trás de mim, Satanás. O mesmo Pedro que anteriormente declarou Jesus Cristo, Filho de Deus, Jesus diz para ele que agora vai para trás de mim, Satanás. Tu és para mim motivo de tropeço, pois não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. Observe que no mesmo momento, Pedro é pedra de tropeço. Pedro está sendo usado por Satanás. Pedro começou a reprová-lo, buscando desviar Jesus da cruz. Isso demonstra que a igreja não pode ser edificada sobre alguém tão vulnerável como nós, como Pedro, homem igual a nós, sujeito às mesmas condições. No versículo 18, diz assim: quando Jesus disse sobre esta pedra, que pedra aqui no grego Petra, que é rocha inabalável, é uma metáfora usada para se referir a ele mesmo, a Deus. E ele diz a palavra, o pronome esta, e não essa, dirigindo a Pedro, mas sobre esta pedra, sobre esta afirmação: se Cristo, o Filho de Deus, que edificarei a sua igreja. Não somente neste texto bíblico demonstra que Cristo é a pedra, como também em toda a Escritura sagrada, tanto no Novo como no Antigo Testamento. Em 1 Pedro, o mesmo Pedro declara que Jesus é a pedra viva, rejeitada pelos homens. Na sua carta, 1 Pedro, mas eleita e preciosa para Deus. Jesus é a pedra que a igreja está edificada. Ele é o protetor da igreja. A palavra igreja aqui se refere aos eleitos, aos salvos por Jesus Cristo. Não está se referindo à denominação ou nome de igreja. Igreja Batista, ou Igreja Universal, ou Igreja Presbiteriana, ou Igreja Assembleia de Deus. Está se referindo à igreja, aos eleitos, ao povo escolhido, àqueles que ouviram a sua voz. A grande pergunta, na verdade, desses textos, é aquela que Jesus fez para os seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E a pergunta que eu faço neste momento para você é: você faz parte desta igreja? Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 4, o apóstolo Paulo afirma que a pedra é Cristo, aquela que foi rejeitada entre os homens. Em Efésios 2, 20, afirma que ele mesmo, Cristo Jesus, é a pedra angular. Não há dúvida na palavra de Deus. Olha o versículo de capítulo 2 de Efésios, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Em Salmos 118, versículo 21 e 22, onde o salmista declara a alegria do justo pelo Salvador e a pedra que os construtores rejeitaram, já demonstrando o Cristo, o Messias que virá. É a pedra angular. Vamos voltar ao início da pergunta do texto. Mas vós, continuou ele, Jesus, quem dizeis que eu sou? Primeiro, é Jesus
quem edifica a sua igreja. Ele disse no texto: edificarei a minha igreja, versículo 18 de Mateus capítulo 16. O pronome eu aqui, edificarei, pronome pessoal, eu, edificarei, está em oculto eu, mas ele fala: edificarei a minha igreja. E segundo, é ele o protetor da igreja. Quando ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus amados, neste momento eu gostaria que você pensasse um pouco. Você é um salvo em Cristo Jesus? Você compreende o tamanho que Cristo é para a sua vida? Em que local, em que lugar ele se coloca, ele se posiciona em sua vida? Você faz parte desta igreja? Seus pecados foram perdoados? Pense, medite e Deus os abençoe.